Olá, seja bem-vindo, engenheiros, donos de construtora. Como estão as obras de vocês? Como estão as empresas de vocês? Como estão os negócios de vocês? Hoje é um dia mais que especial. É um dia onde eu vou desengravidar um sonho, um projeto de 18 anos atrás, que começou há 18 anos atrás. Eu fiz questão de compartilhar esse projeto com as pessoas que estão aqui me acompanhando há muito tempo, ou às vezes você que entrou aqui agora, né? E eu sempre digo o seguinte: mar calmo nunca faz bom marinheiro, tá? E muito menos engenheiro de sucesso, que é engenheiro de sucesso, ter vivido só obra de sucesso desde o começo. Ele, em algum momento, ele viveu a obra caos. Em algum momento, ele apagou incêndio. Em algum momento, ele passou desafios na vida dele, tá? E eu entendo que esse peça-chave, que é esse gestor que eu falo, que entrega obras de excelência para o mercado da construção civil, ele viveu uma forja antes de entregar obras no prazo, custo, qualidade e comodidade, né? Eu tenho que me declarar para vocês, eu fui um apagador de incêndio, eu fui um apagador nato de incêndio nas 3 empresas que eu trabalhei. Eu arrancava os cabelos da cabeça, eu vivi o tempo inteiro apagando incêndio, não tinha método, não tinha número, não tinha indicador, não tinha projetos antes da obra começar, não tinha um orçamento, não tinha cronograma, não tinha equipe engajada, não tinha time competente e não tinha direção, não tinha paz, não tinha sanidade na cabeça. E eu falo que eu adoro crise, né? Porque é a crise que nos forja para ir para o próximo nível. Por isso que eu falo que antes de ser um peça-chave, antes de ser um gestor, né, eu precisei ser um apagador de incêndio. Isso faz parte dessa virada, né? Gente, de 2007 a 2016 eu passei em 3 construtoras, para quem não sabe. Antes de ter a Rio Construção, eu passei em 3 empresas. Desde estagiário, a última empresa eu vivi a diretoria de engenharia, onde nós vivemos aí lançamentos. E o que eu vivi nessas empresas? Softwares burocráticos, caros, ineficientes, ferramenta que prometia, não tinha treinamentos. Não, eu queria ser um gestor de obra, não tinha treinamento. Não existia relatório, não existia um dashboard, existia processo confuso, indecisões, o tempo inteiro improvisando, ruído constante. Empresas investindo, a segunda empresa que eu trabalhei investiu mais de R$1 milhão em software para que a gente pudesse ter a gestão, e essa gestão nunca veio, nunca teve relatório. No final, sabe o que acontece? Tudo sobrava para mim, porque o final é lá na ponta, no canteiro de obra. E todo esse desafio, tem uma hora que essa dor, ela para de ser dor e ela vira indignação. E isso é muito bom, por isso que eu falo que é interessante a crise na vida da gente, porque forja. Toda dor, uma hora ela vira indignação, aí é onde vem essa reviravolta. Foi aonde eu tomei a decisão, eu vou quebrar esse ciclo, eu não quero esse destino para a minha vida, eu não permito que a construção civil continue assim. E eu lembro muito de uma fala, não sei quando vocês eram pequenos, vocês ouviram sobre o beija-flor, né? Tinha pegado fogo na mata e o beija-flor estava lá pegando com o biquinho dele água no lago e jogando na mata. E chegou um passarinho e estava rindo dele. Falou: mas como é que você está achando que você vai apagar esse fogo sozinho? Né? E eu acho que, cara, se a gente quiser ir rápido, a gente vai sozinho. Mas se a gente quiser ir longe, a gente tem que ir acompanhado. E esse beija-flor virou e falou, né, para esse passarinho o seguinte: não, eu estou simplesmente aqui fazendo minha parte. Independente do resultado final, se caso eu vir a morrer, eu tenho certeza absoluta que eu fiz a minha parte. E essa indignação, quando eu fiquei indignado, eu falei que eu não permitia mais isso na construção civil. E eu sei que eu não consigo mudar tudo, mas eu consigo fazer a minha parte e fazer a minha parte bem feita e transformar esse mercado. Eu decidi fazer algo de engenheiro para engenheiro, de dono de construtora para dono de construtora, para quem vive de verdade a obra e carrega a responsabilidade de levantar uma bandeira diferente no mercado da construção civil. Lá em 2016, em meio ao impeachment da Dilma, um caos político, um declínio gigante econômico, foi aonde eu decidi fundar a Rio, né? Então eu saí aí das empresas, da última empresa que eu trabalhei, da terceira empresa que eu trabalhei, e eu vivi lá muitos incêndios, apesar de ter muito aprendizado. Eu acho que antes do peça-chave, antes do gestor, tem a forja. Precisei de ser um apagador de incêndio antes, mas eu falo para mim, eu dei um basta.
eu já não aceitava aquilo mais. E foi aonde assim, eu peguei toda aquela dor, toda aquela frustração, toda aquela tempestade, toda aquela furacão que eu vivi de 2007 a 2016, que foram 9 anos, e comecei a desenhar um método. Um método que realmente fazia a diferença, tanto para o cliente de obra, como para quem estava atuando no mercado da construção civil. Mas não era um método teórico, era um método de uma pessoa que já tinha vivido dentro de um canteiro de obra, desde estagiário a um diretor de engenharia. Eu vivi toda a jornada e foi um método assim, sabe aquele método forjado na dificuldade, no desafio, que é muito mais fácil você desenhar um método de problemas que você teve no passado do que começar um método de agora adiante. Foi aonde nasceu o método OP. O que é o método OP? O que significa OP? É uma obra próspera. Uma obra próspera, ela é capaz de entregar para o cliente prazo, ela no prazo, a obra no prazo, no custo, qualidade e comodidade total. E ao mesmo tempo para você, engenheiro e dono de construtora, lucro, reputação, liberdade, tempo, vida equilibrada. Eu costumo dizer que prosperidade e liberdade na construção civil não tem a ver apenas com lucro e tempo livre. Tem a ver com eu cuidar de todas as áreas e equalizar todas as áreas da minha vida para que eu possa fazer sentido o que eu faço. A nossa missão não pode ser apenas de fazer obra e deixar o meu cliente satisfeito, mas também atender os meus anseios, atender também os meus desejos. Então esse método foi capaz aí de transformar a obra caos em obra próspera. Por que obra próspera, Lucas? Porque ela está saciada dos 4 pilares principais que uma obra precisa, que é o prazo, o custo, qualidade e comodidade. Com isso, eu deixo o meu cliente satisfeito e automaticamente eu coloco lucro no bolso. Automaticamente eu tenho time para eu conseguir ter tempo, eu conseguir ter liberdade dentro do meu negócio. E quando o sonho sai da cabeça e desce para o coração, eu costumo dizer que ninguém segura, tá? Só tem uma pessoa que pode segurar, que é Deus. E Deus nos segura coisas que estão nos planos dele, né? Esse propósito, ele se impulsionou muito mais quando, cara, eu entendi esse propósito, né? De transformar esse mercado da construção civil. E quando eu consegui validar essa metodologia dentro da Rio, eu fui me indignando porque não existia isso consolidado no mercado. Um lugar que tinha software, um lugar onde tinha educação, um lugar onde tinha comunidade e hoje com o advento da tecnologia, né? Essa indignação foi já de um ano para cá. E um lugar que não tinha aí inteligência artificial para a gente melhorar a nossa forma e trazer mais eficiência para o nosso mercado. Então eu prometi para mim mesmo, depois dessa metodologia validada, inclusive dentro da empresa, via Excel, a gente conseguiu validar de forma analógica essa metodologia ao longo aí de 8 anos até virar o que eu vou te apresentar agora. Eu prometi para mim mesmo, para o mercado da construção, que eu ia criar a melhor solução da construção civil. Algo simples, algo intuitivo, algo que libertava engenheiro e dono de construtora de um caos operacional através do método Obra Próspera, que é um método que leva uma obra no prazo, custo, qualidade e comodidade para o seu cliente e ao mesmo tempo prosperidade e liberdade para você, né? Quando a promessa, gente, vira voto, tá? Aí nasceu. O que é o Orceu? O Orceu ele surgiu de anos de dores, testes, planilhas, softwares ruins, reuniões, essa forja nas 3 empresas que eu passei, né? Anos de conversa com empresários e donos de construtora e engenheiros de todo o Brasil, até que esse sonho virou plano, esse plano virou um projeto, esse projeto foi virando código e esse código está virando ferramenta. Ferramenta para quem? Para engenheiros e donos de construtora que realmente quer sair de um apagador de incêndio para um gestor de obra, que realmente quer fazer a diferença no mercado da construção civil. E finalmente nasce o Orceu. E o que é o Orceu e por quê, né? O Orceu é um copiloto digital. O que é esse copiloto digital? É onde vai integrar software. Presta atenção, você vai ter um hub, você enquanto engenheiro e dono de construtora, você vai ter um hub, que você vai ter software para você fazer gestão simples e intuitiva da sua construtora e das suas obras. Você vai ter inteligência artificial voltado para construtora e obras. Você vai ter educação de A a Z. Dentro do canteiro de obra, marketing, vendas, liderança, tudo que você precisa para construtora e obras e você vai ter comunidade, tudo em um só lugar. Então é um hub, é um ecossistema para engenheiros e donos de construtora. Lucas, o Orceu é tecnologia só? Não, definitivamente ele não é um software.
Lucas, o Orceu é só educação? Não. O Orceu é só IA? Não. Ele é só a comunidade? Não. Ele é um hub que integra tudo. Você vai ter um software de gestão simples e intuitiva para o seu negócio, para a sua construtora. Você vai ter IA para você melhorar a eficiência das suas obras, da sua construtora. Você vai ter educação de A a Z, desde marketing, vendas, estruturação, gestão, liderança, para obras e canteiro de obra e comunidade, que é uma live como essa aí, vai estar disponível apenas quem estiver lá dentro da comunidade. Então o Orceu é um copiloto digital da construção civil que vai levar para você o quê? Eficiência, que vai levar para você prosperidade, liberdade, vai te libertar do caos operacional, que eu sei que a maioria das pessoas que aqui estão está arrancando os cabelos da cabeça porque não tem clareza de onde ele quer chegar. Agora, quando você tem esse hub, que você pode levar inteligência, que você pode levar a gestão para os 3 níveis de gestão do seu negócio, tanto para você, tanto para os níveis táticos, tanto para o nível operacional, para os 3 níveis de gestão da sua empresa, você vai sair de um ponto A para um ponto B. Né? E eu sentia falta, Lucas, por que você criou isso? Cara, porque eu não tive isso no passado. Foi 18 anos, né, para a gente chegar até aqui, eu passar por toda essa indignação, apagar esses incêndios que eu paguei nas construtoras que eu trabalhei, criar um método na forma analógica e agora converter isso em tecnologia, converter isso de forma organizada para a educação, converter de forma organizada para a nossa comunidade, para que não eu tire dúvida de vocês, mas que você possa jogar algo dentro da comunidade e você consiga ver. Então é o seguinte, é algo que vai libertar engenheiros e arquitetos do caos operacional. Engenheiros e arquitetos, dono de construtora, do caos operacional através de gestão simples e inteligente. E o fato é que isso é uma verdade, já não é mais um projeto, hoje isso é uma verdade, já está acontecendo. O Orceu, por que esse nome Orceu, né? Que Lucas, por que Orceu? Orceu tem a ver com orçamento. Orceu tem a ver com lucro, Orceu tem a ver com prosperidade, tem a ver com dinheiro, o or de orçamento, né? E o seu tem a ver com céu, tem a ver com liberdade, tem a ver com visão alta, vida plena, equalização de todas as áreas da sua vida. Esse nome ele carrega destino, ele carrega propósito e ele carrega identidade. Lucas, e quem ganha no final? Quem entra na plataforma Orceu, no hub, nesse ecossistema? Todo mundo ganha, o seu cliente ganha. Eu costumo dizer o seguinte, antes de você resolver o seu problema, você tem que resolver primeiro o problema do cliente. Então a gente buscou primeiro resolver o problema do cliente. A obra dele vai sair no prazo combinado, no custo combinado, com qualidade e comodidade. Como, Lucas, isso? Através de todo o ecossistema do Orceu. Você vai ter software, você vai ter educação, você vai ter comunidade, você vai ter inteligência artificial. Tá, aí o que eu ganho, o engenheiro e o dono de construtora? Você vai ter mais lucro, você vai ter obras entregues, você vai ter clientes satisfeitos, você vai ter reputação, liberdade, tempo para fazer o que você gosta, você vai ter tempo para cuidar da sua vida, tempo para cuidar da sua família e ter uma vida de verdade com um propósito. A maioria das pessoas, gente, eu vivi isso. Cara, ele vive um caos dentro da empresa dele ou dentro das obras dele e ele não tem prazer de falar do negócio dele. Eu vivi isso lá no passado, mas eu quero dizer que você pode sair disso, né, e viver uma carreira profissional, viver uma empresa com mais maestria. Uma empresa que gera prosperidade também, não só na sua vida, mas na vida do seu colaborador. Liberdade para você ter tempo para fazer o que você quiser. O Orceu, conforme eu falei, ele não é um software, ele é um movimento. O Orceu ele é uma bandeira, ele vai levantar uma bandeira de uma obra próspera. Conforme eu falei para vocês, uma obra próspera é uma obra no prazo, custo, qualidade e comodidade para o seu cliente. O Orceu ele é uma metodologia, ele é uma filosofia no mercado da construção civil. Ele é um destino que quem entender, ele vai colher, tá? Que ó, até rimou. Quem entender o destino que o Orceu leva, que é prosperidade e liberdade na construção civil, vai ser um ponto de virada de chave. E eu fiz questão de colocar para vocês aí uma parte já desse hub, né, onde você consegue ver ele com clareza, né? Nós temos o Orceu Software, que você vai ter uma gestão simples e eficiente, inteligente dentro do seu negócio, com dashboards, com orçamentos mais rápidos, com cronogramas mais rápidos, com controle disso tudo. Depois você vai ter ali o Orceu AI, que é onde você vai ter inteligência artificial aí para a construtora, para suas obras. Você vai ter o Orceu Academy, que é
educação de A a Z para dentro da sua empresa, tanto para quem está em obra, tanto para você, tanto para o marketing, tanto para a venda, em todas as áreas, né, da sua empresa, marketing, liderança, gestão, vendas, cultura, o que você precisar. Tá? E nós vamos ter a nossa comunidade Orceu. Em uma live igual essa, vai ter acesso a ela só quem estiver lá dentro da comunidade. Vocês sabem que a gente faz live toda quinta-feira. Então, conteúdos de grande valia. Então, você vai entrar nesse hub, nesse ecossistema da construção civil e vai ter acesso a tudo isso, né? Então, você vai se tornar, você sai de um apagador de incêndio, eu falo, quem está na comunidade Orceu, ele será um peça-chave. E nós temos aí também todos os módulos que vai ter no Orceu, é um ERP que vai fazer a gestão de toda a sua construtora, tudo que a gente vai ter na inteligência artificial, você vai ter acesso aí aos principais inteligências que tem no mercado, inclusive voltados para a construção civil. Nós temos ali os principais treinamentos que você precisa para o seu negócio prosperar e para você ter liberdade. Nós também temos ali em relação à comunidade. Lucas, está pronto isso? Não, não está pronto ainda. Vai ficar pronto em junho de 2026. Eu fiz questão de dar prioridades em algumas coisas para que você possa aí também já começar a desfrutar disso. O primeiro módulo foi o orçamento. Esse módulo já está 100% pronto. Se você quer já começar a acessar essa plataforma, tá? Esse hub, esse ecossistema, você já pode entrar em contato aí com o nosso time, mandar uma mensagem no direct ou deixar uma mensagem aqui no YouTube, que você vai ter acesso agora exclusivo desse início de plataforma, tá? Para que você possa aí começar a ser aí um dos primeiros a entrar, inclusive ter acesso a praticamente custo zero a essa plataforma que vai transformar o mercado da construção civil. Quando eu falo da comunidade Orceu, ela levanta uma bandeira. Lucas, qual bandeira que a comunidade Orceu levanta? Do Obra Próspera. De uma obra que não é caos. Uma obra próspera, ela é o oposto de uma obra caos. E o que significa, Lucas? Eu sei que repetiu, mas para afirmar na nossa cabeça. O que é uma obra próspera? É uma obra que está saciada dos principais pilares que uma obra precisa, que é uma obra no prazo combinado, é uma obra no custo combinado, é uma obra com qualidade, é uma obra com comodidade total que você leva para o seu cliente. Isso é uma obra próspera. E o que acontece com o engenheiro, o dono de construtora que consegue entregar obra próspera no mercado? Ele vai ter prosperidade e vai ter liberdade na construção civil. Tá, o que significa prosperidade? Toda vez que vocês me vêem na rede social, vocês não estão falando aqui com um vendedor de curso, tá? Eu estou há 18 anos no mercado da construção civil, eu tenho uma empresa, vai lá para você ver, a Rio Construção. Né? Quando eu falo de prosperidade aqui, eu não vou ficar enganando vocês para falar só de dinheiro, ficar igual um bobo aqui falando de grana, 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 grana. Toda vez que eu falo de prosperidade é o que eu vivo na minha vida, tá? Na minha vida. Então eu equilibro a minha vida com família, eu equilibro minha vida com saúde, eu equilibro minha vida com espiritualidade, eu equilibro minha vida também para levar lucro, levar liberdade para o colaborador que está do meu lado. Eu transbordo na vida das pessoas que estão à minha volta. Então prosperar não significa apenas sua empresa ter dinheiro, lucro, 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 que é o que a maioria, que a manada enxerga. Prosperidade eu enxergo como essa equalização de vida, onde você pode transbordar na vida das pessoas que estão à sua volta e você pode ter liberdade para fazer o que de verdade faz sentido para você, tá? Essa pessoa que consegue entregar uma obra próspera, ele é um peça-chave ou um gestor de obra. Então, todas as vezes que vocês veem na minha rede social falando de um peça-chave, é uma pessoa que dá conta de entregar a obra no prazo, custo, qualidade e comodidade. E automaticamente ele atrai para ele essa prosperidade e liberdade. Lucas, qual que é o oposto de um peça-chave? É o apagador de incêndio. Toda vez que eu falar de um apagador de incêndio, é o oposto do peça-chave, é o oposto do gestor de obra. Lucas, o que é uma obra caos? É o oposto de uma obra próspera. Caos é uma obra que está com custo estourado, com prazo estourado, não tem qualidade, que a pessoa está lá dentro o tempo inteiro, o engenheiro está lá o tempo inteiro apagando incêndio, o cliente com a reputação, o cliente puto com esse engenheiro e puto com esse dono de construtora. Então existe, e é o jeito errado de construir essa obra caos. O jeito certo é a obra próspera, né? É uma obra que você vai levar em prosperidade, você vai ter obra no prazo, você vai ter obra no custo, você vai ter qualidade nela, você vai ter pessoas competentes, time eficiente do seu lado. Então, eu quero deixar uma mensagem muito forte para vocês. Eu não quero que você passe por toda a indignação, por todas as dores, por tudo que eu passei para você ter acesso a uma obra próspera. Você pode simplesmente seguir a gente no Instagram, né? Você vai estar aí com muito acesso,
Você pode aí, entrando aos poucos na comunidade, hoje você tem acesso aí ao seu módulo de orçamento. Em 2026 isso vai estar 100% pronto para que você possa aí desfrutar do melhor da construção civil e juntos nós levantarmos essa bandeira do Obra Próspera e juntos nós podemos transformar o mercado da construção civil. Então, engenheiro, arquiteto e dono de construtora, se indigne. Obra não é para ser dor de cabeça nesse país nosso. Eu entendo que o governo puxa o nosso tapete, a autoconstrução puxa o nosso tapete. Eu sei que a maioria das pessoas, quando você fala em uma obra sem dor de cabeça, ele ri de você, ele fala que isso é impossível no mercado, mas eu queria que você indignasse com isso enquanto profissional, enquanto dono de construtora e fizesse a diferença no mercado da construção civil com obras no prazo, com obras no custo, obras com qualidade. Então vamos juntos transformar esse mercado para cima. Na quinta-feira que vem tem live de novo de conteúdo, sempre nós estamos aqui para fazer essa diferença no mercado. Eu quero que você também tenha mais de 100 obras entregues, que tenha cliente satisfeito, que possa ter prêmio de inovação, o que você desejar, eu tenho certeza que se você tiver um direcionamento, você vai conseguir. Eu falo que a melhor forma da gente chegar num lugar é ir nesse lugar com a pessoa que chegou lá várias vezes. E a gente está nessa jornada há 18 anos e eu não consigo sozinho, eu preciso de você. Então vamos fazer igual aquele beija-flor lá, vamos fazer a nossa parte, né, no mercado da construção civil e fazer a diferença. Eu tenho certeza que esse mercado vai ser muito melhor se a gente fizer a nossa parte. Para cima, vamos fazer acontecer.